Vamos começar mais uma introdução. Hoje é aquele dia maravilhoso, especial. Muito bacana, muito legal. Sempre é bom, né? A gente deixar aqui uma mensagem de Deus, uma mensagem de Jesus, porque cada dia o dia vem se aproximando, né? Esse dia que eu acredito que muita gente está esperando, né? E esse dia é chamado de cumprimento da palavra de Deus. Eu creio, eu acredito, quando a gente faz algo, né? A gente queremos ver resultado. E resultado satisfatório. E a Bíblia tem muitos desse resultado. Que a gente vem acompanhando, vem vendo, vem ouvindo, vem vivendo e vem participando, né? A gente pode ser a pessoa mais falha do mundo, a pessoa com mais defeito, a pessoa cheia de problemas, dificuldades, mas ainda Deus nos ama. Podemos ser o que for, Deus ainda nos ama, porque Ele ainda tenta nos salvar, tenta de várias formas salvar o seu povo. Quando Ele dá o seu filho, Ele veio morrer por nós, foi porque Jesus viu que ainda tinha esperança em cada um de nós. Por isso que Ele vem. E Ele veio em carne para tentar salvar todo mundo. Não veio para julgar, mas veio para salvar o povo das trevas, o povo que está perdido, o povo que está cansado, o povo que está exausto, o povo que não compreende. E aqui hoje nem os discípulos compreendiam o que Jesus Cristo falava e estava falando. Acredita nisso? Para você ver que o mestre, ele não é questão que ele dava indiretas, é questão que ele falava que algo iria acontecer, o cumprimento da palavra ia acontecer, mas os discípulos não entendiam. Mas quem entendia é o inimigo, porque o inimigo, ele queria fazer algo ali que não era de Deus, não era agradável. E Jesus esteve na mesa com todos os discípulos, ensinando, amando, mostrando o que tem que fazer. Mas nesse dia, Ele alertou a todos. Alertou até a mim, que estou fazendo essa introdução. Alertou quem estava lá. E alertou quem quer saber. Quem não quer, paciência, né? Mas é tremenda essa passagem, porque Deus, Ele habita, Ele mostra pra gente, Ele avisa. Como sempre vem falado, né? Ele é o nosso melhor amigo, onde podemos contar nossos problemas, contar o que a gente vai fazer, contar as coisas que a gente está passando, porque a gente sabe que Ele não vai dar risada e não vai contar para ninguém. É só você e Ele, e Ele vai guardar tudo que você tem a dizer para Ele. Assim é Jesus, assim é Deus. Como eu falei, fiel e o melhor amigo. O melhor amigo que você pode ter, que jamais vai querer o teu mal. Quem morre por alguém quer o mal, não quer. Simplesmente quer salvar, quer ajudar. Assim eu vejo essa passagem. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho aqui
Jesus aponta o traidor. E Jesus esteve na mesa com os seus discípulos, e ali estava o traidor. E Jesus ali, ele mencionou isso, falando. E ao lado de Jesus estava sentado um deles, o traidor. Além de estar com o traidor, também estava quem negaria ele também. Mas aqui ele menciona mais, não é nem quem nega ele, era mais quem iria traí-lo, porque era o melhor amigo dele. Se todos estavam na mesa, era amigo dele. Amigo quem ele confiava. A gente sabemos que o melhor amigo dele era João Batista e Lázaro, né? Mas eu creio que quando ele formou esse monte de discípulo, foi porque ele amava. Além dele amar, ele confiava. Mas mesmo assim, o discípulo lhe deu a brecha, né? O inimigo entrar nele. Entrar e fazer o que ele fez. Então, e a brecha que ele deu foi o tempo que o inimigo precisou para entrar nele. E entrou. Além de entrar nele, queria entrar em outras pessoas. E ele entra. Entre muita gente que dá liberdade para ele fazer um estrago na própria vida ou na vida dos outros. Então, esse discípulo aqui é chamado de Judas. Judas, ele simplesmente vendeu o mestre. Mas quando Jesus falou na mesa que alguém aqui vai me trair, Simão Pedro fez um sinal para ele e disse. Fez um sinal, porque ele estava na mesa. Ele falou que alguém aqui vai me trair. Não começou a olhar para os outros como tivesse entrando em pânico. E eles não entenderam, né? Como que alguém aqui vai trair? Naquela multidão de discípulos, começaram a olhar um para os outros. Quem será que vai trair o mestre? Como que o mestre sabe? Como que o mestre sabe que isso vai acontecer? Como ele tenha falado, a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida. Então, iria acontecer. Ele iria vender Cristo por algumas moedas de prata. Mas Simão e Pedro ficou tão curioso em saber e queria saber quem que era e foi perguntar para o mestre. Então o discípulo chegou mais perto e perguntou para Jesus: Senhor, quem é que vai te trair? E Jesus, ele mencionou: o traidor vai ser aquele que eu vou dar um pedaço de pão no molho. Pedaço de pão passado no molho. Essas eram as palavras de Jesus. Além disso, Judas Iscariote recebeu o pão. E Satanás entrou dentro dele. E Jesus falou assim para ele: o que você vai fazer? Faça logo. Para de enrolar. E ele se encontrava ali sempre com dinheiro, né? Bolsas de valores, né? Porque ele guardava para Jesus. Como ele era ladrão, ele queria roubar. Mas quando Jesus começou a conversar com Satanás, ali com Simão, Judas, filho de Iscariote, o que aconteceu? Todos os discípulos pensavam, né? Achavam que Jesus estava conversando com ele sobre ajudar os pobres, alguma coisa, nada em comum. Mas eles mal sabiam que ali era o traidor. E Jesus falou: faça o que você
vai fazer logo, quer fazer logo, para de enrolar, porque a palavra de Deus iria se cumprir. E estava chegando bem perto já de se cumprir e de ser totalmente revelado ao mundo o que iria acontecer e quem era Jesus, o Messias, o enviado. Aqui é tão interessante essa passagem que a gente vemos que Jesus, ele menciona na mesa, ele aponta o traidor e os discípulos não compreendem. Mas lá na frente, Jesus fala: vocês vão entender, vocês vão compreender o porquê a palavra está avisando e está escrito. Tudo que eu digo a vocês, o que eu falo a vocês, vão acontecer. Que passagem bacana, que passagem tremenda. E Judas recebeu o pão e ele saiu dali correndo. Satanás já estava nele, já estava com ele. Então saiu dali correndo e os discípulos não compreendiam. Os discípulos achavam que quando Judas saiu dali foi para ajudar alguém, mas não foi isso não. Foi que o mestre tinha avisado ele e falado com ele. E ele se revelou ali quem era ele. E Satanás ficou muito furioso. Ficou muito furioso. Porque Jesus já sabia que ele estava ali. E na mesa colocou ele na frente, né? Cara, que passagem, né? Os discípulos não compreendiam, não. Não entendiam nem o que estava se passando. Por que o discípulo não compreendia? Porque ele não era o enviado dos discípulos. Não era o enviado. O enviado era Jesus. Foi ele que Deus enviou para morrer por nós. Então, Deus deu o poder para Jesus para descobrir o passado, o presente, o futuro, o que a gente pensa. E realmente tudo ele falava precisa ser cumprido, porque são cumprimento das Escrituras. Então aqui hoje, já fizemos uma introdução breve, né? A gente vai estar lendo alguns versículos aqui. Versículo bacana, legal. Hoje é só 8 versículos da Palavra de Deus. 8 versículos poderosos da Palavra de Jesus Cristo. 8 versículos que pode mudar a vida de muita gente. 8 versículos que pode ajudar muita gente a sair do buraco. Onde pode ser que esteja o inimigo trabalhando. E você pode ser aquela mão para estar ajudando quem está perdido. Então vamos lá. João 13, do capítulo 21 ao capítulo 30. 9 versículos poderosos da palavra de Deus. Pega para você. Pega porque os versículos aqui são poderosos. Jesus aponta o traidor. Capítulo 13, versículo 21. Olha como chama o título aqui. Jesus aponta o traidor. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente ao discípulo. Ele ficou aflito em termos de tristeza, porque iria ser traído, iria ser vendido, iria ser humilhado. Quem ficaria feliz com isso? Ninguém. Mas ele disse abertamente a todos ali na mesa: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Vai me trair. Realmente ali eram dois, né? Que ia praticamente um vender e um trair. Judas ia vendê-lo e Pedro iria negá-lo. Negar não foi tão assim igual vender o mestre, né? As consequências são diferentes. O clima é diferente, o momento é diferente. Mas ainda Jesus amava, né? Porque ele veio para morrer por nós, salvar nós e salvar eles também. Para você ver como que são as coisas.
Então eles olharam uns para os outros e, sem saber de quem ele estava falando, eles não compreenderam quando Jesus começou a falar essas coisas. Não entendia. Mas quem seria que iria trair o mestre? Essa mensagem aqui fala mais de Judas, né? Não fala de Pedro, né? Fala de Judas porque Judas queria trair ele, né? O traidor é aquele que vende a pessoa. E ele vendeu. Então por isso que Jesus mencionava Judas, o traidor. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Então Jesus amava ele. Quando Jesus fez ele de discípulo, é porque amava ele. Amava demais. Se morre por todos, é porque ama. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse. Pedro estava preocupado, né? Quem será que é? Quem que o mestre está falando? Pergunta de quem o mestre está falando, tá vendo? A palavra falava assim. Pergunta quem que é, vamos descobrir quem que é esse. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou. Por que perguntou? Porque a curiosidade era tanta. E eles queriam saber quem que é. O mestre sabia, mas nenhum deles sabia. A não ser o próprio traidor. Que é onde o inimigo habitava. Habitava em querer o material, o dinheiro e a destruição do mestre. Senhor, quem é ele? Essa fez a pergunta que eles perguntaram para Jesus. Quem que é que vai te trair? Quem que é? Aí Jesus menciona aqui. É aquele que vou dar um pedaço de pão passado no molho. Respondeu Jesus. Essa praticamente foi a pessoa que iria receber o pão, o discípulo. Eles não compreenderam isso. Não compreenderam porque eles não entendiam. Praticamente não entendiam para que Jesus estava falando. Principalmente porque chegaria o cumprimento da palavra de Deus. Então precisaria acontecer para depois eles entender. Depois de acontecer. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas Iscariote. Realmente o cumprimento da palavra aconteceu. Ele passou no molho e deu para Judas. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então, olha como que são as coisas. Recebeu o pão no molho e Satanás entrou nele, porque ele iria fazer algo triste, algo não de Deus. Então Jesus disse a Judas: o que você vai fazer, faça logo. Pare de enrolar e faça o que você quer fazer. Porque realmente, aonde ele iria, Judas queria roubar. Judas queria roubar e fazer alguma coisa. E coisa não muito boa. Não muito boa. Foi por isso que o mestre, ele mencionou essas coisas. O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Viu como eles não sabiam? Os discípulos não entendiam que o mestre estava falando. Não entendia. Como era Judas que tomava conta da bolsa de dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Então eles pensavam que estavam conversando sobre ajudar alguém, mas eles não pensavam que era sobre o que ele iria fazer. Judas era ladrão, era traidor. Coisas boas não iria sair da boca de Judas. Não só o que vai sair da boca e o que ele iria fazer. Vender o mestre
roubar. Essa era a intenção dele, porque o inimigo já estava dentro dele. Quem agia era sempre o inimigo. Quem dá a brecha, abre as portas. Realmente o inimigo trabalha. Ele trabalha e ele destrói. Judas recebeu o pão e saiu logo. Era a noite. Ele nem quis ficar ali, porque Jesus já tinha mencionado o que ele iria fazer. Então, o clima para ele já tinha fechado, já tinha acabado, porque o mestre revelou: alguém vai me trair aqui. Aquilo ficou na mente de todos. Quem será que vai trair o mestre? Então, essa passagem hoje é uma passagem pequena, né, da palavra de Deus. É alguns versículos poderosos da palavra de Deus. São só 9, né? E é interessante a palavra de Deus, porque Deus, ele revela, né? Revela as coisas que acontecem com as pessoas, né? E essa passagem que a gente vem afirmar com Deus, né? Que não vamos nos afastar, porque já vimos que ele foi traído, né? Foi vendido. E quem ele escolheu eram os seus discípulos para levar a palavra de Deus. Só que o próprio discípulo era egoísta, materialista, só pensava nele. Por isso que ele tinha esse nome de Judas Iscariote, o traidor. Como é que pode, né? O nome combina com ele. Mas Jesus, quando vem ao mundo, ele quer salvar todos. Não importa o nome que você tem. Nome bonito, nome feio, nome esquisito, não importa. Ele quer salvar e não quer julgá-lo. Então, essa mensagem, essa passagem vai ficando por aqui. Que Deus abençoe. O momento é TMJ. Tamo junto nessa. Um abraço a todos os internautas, amigos, colegas, conhecidos. E a gente vai ficando por aqui. Falou. Até mais. E tchau. E espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Uhul. Tchau, gente. É nóis. Fui.